Então eu quero apresentar a vocês esta que é uma grande incentivadora da cultura, uma das pessoas, se não a pessoa mais importante na questão de pesquisa histórica de Campos Novos que nós temos hoje, responsável pela criação do Museu de Campos Novos, pela Fundação Cultural Camponovense, que é uma das pessoas que incentivou, que esteve junto, a professora Enedi Fátima Padilha da Rosa, graduada em História, pós-graduada em História do Brasil, aluna especial do mestrado em História, área de concentração em movimentos sociais na História, especialista e pós-graduada em Arqueologia, professora aposentada, responsável pelo Arquivo Histórico Dr. Valdemar Rupp e Museu Histórico Municipal de Campos Novos, responsável e autora do projeto Das Origens ao Pertencimento da Fundação Cultural Camponovense, Prefeitura Municipal de Campos Novos. Autora de vários trabalhos literários sobre a história de Campos Novos, tropeirismo, Guerra do Contestado e outros temas históricos. Então, com vocês, a professora Enedi Padilha. Obrigada. Giovanni, só corrigindo a Giovanni, eu trabalhei no Arquivo Histórico, ajudando a organizar. O Museu Municipal já era criado, eu tive participação no Museu de Arqueologia. E hoje eu presto serviço na Fundação Cultural Camponovense. Sou responsável pelo projeto Das Origens ao Pertencimento. Então, primeiramente eu quero cumprimentar a todos que estão presentes na primeira festa dos tropeiros de Campos Novos. Também saudar o nosso prefeito municipal, Gilmar Marco Pereira, e agradecer todo o apoio que a administração tem dado à história e à cultura de Campos Novos. Saúdo o seu Rui Tomazoni, em nome dele todos os vereadores de Campos Novos, e a nossa superintendente municipal de cultura, a senhora Camila Girardes Borges, e a todos os profissionais da Fundação Cultural Camponovense. De uma maneira especial, eu quero saudar e agradecer a presença da professora Lucila, do professor Walter, e todos os palestrantes e os visitantes que nos estão dando a honra de estarem aqui em Campos Novos. Também saudar o Giovanni, o idealizador deste projeto, e também toda a equipe dele, por fazerem a diferença. Então, vem o Giovanni num belo dia e diz assim: professora Enedi, eu quero que você escreva mais tudo sobre o tropeirismo em Campos Novos. Tudo. As famílias e tal. Aí eu disse: Giovanni, é impossível. E mais um detalhe, em 10 páginas. Digo, é totalmente impossível. Por quê? Se nós formos fazer uma pesquisa, quem tem o avô, o pai nascido aqui em Campos Novos, a maioria das pessoas descendem dos tropeiros. Então, tropeirismo em Campos Novos. A história de Campos Novos, o celeiro catarinense e dos municípios que integram a Amprasc não pode ser dissociada do tropeirismo. Porque foi pelos carreiros de tropas, alguns surgidos a partir das antigas trilhas dos indígenas, é que aconteceu a colonização realizada pelos luso-brasileiros, vindos de São Paulo, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Este município, então, de Campos Novos, ele já era habitado pelos povos pré-coloniais. E desses nós encontramos vestígios da cultura material, seja fragmentos em cerâmica das suas vasilhas, artefatos líticos, que eram as antigas ferramentas, desde mão de pilão, lâminas de machado, com as quais eles cortavam a mata. De acordo com o estudo arqueológico subsidiado pela Enercam,
e coordenado pelo professor doutor em arqueologia, Marco De Masi, aqui em Campos Novos, há 2.350 anos antes de Cristo, já era cultivado feijões e legumes pelos povos primitivos. Quando os bandeirantes e os jesuítas passaram por aqui, eles encontraram os indígenas. Esses campos, então, eram habitados. E a notícia de novos campos propícios, com aguada, com pastagem própria para o desenvolvimento da pecuária, se espalhou. E o governo português, ele incentivava que se tomasse posse. Sendo assim, essa sertania começou a ser ocupada. As pessoas vinham para cá, faziam um mapa da região que queriam, geralmente as divisas eram através de rios que eles nomeavam, e, junto ao governo da província, pediam a posse. Essa posse aqui é do senhor Policarpo Gomes de Campos. Eu quero colocar para os senhores e senhoras que, quando escutarem os sobrenomes, se sintam representados, as famílias daqui. Então, eu trabalho com a hipótese que, no início dos anos de 1800, já existiam algumas fazendas invernadas aqui. De acordo com o autor Paulo Blasi, em 1790, o Ignácio Almeida já estava morando aqui na Fazenda Bom Retiro. Esse título aqui é um título de revalidação de Sesmarias, que nós localizamos. Então, nós sabemos que o sistema sesmarial foi até 1822, até a independência do Brasil. E a Fazenda do Alegre, que fica próxima aqui, ela foi revalidada, esse título, já pela Lei de Terras de 1850. E também, no início do século XIX, a Fazenda Velha foi vendida em 1846. O Antônio Saturnino de Souza Oliveira vendeu para o Domiciano Mascarinha Camelo. Então, é sinal que essa posse era anterior a essa data, porque ali ele vendeu para outro proprietário. Foi também pelos carreiros, pelos passos, então, responsável pela ocupação. Aqui nós temos o Passo do Pontão, que o seu Homero chama de Passo do Pelotas, que ele passou várias vezes, e outras pessoas também passaram. E eu quero colocar para vocês que, embora nós encontramos pessoas que se refiram a Passo do Pelotas, também tem pessoas que chamam de Passo do Nieco Leôncio, ou Passo da Divisa e Passo do Pontão. Esse território já é citado, e o Rio Uruguai já é citado na carta de 6 de janeiro de 1767, em que o coronel José Custódio, da capitania de São Pedro do Rio Grande, ele escreve para o Morgado de Mateus, da capitania de São Paulo, dizendo, eles estavam discutindo as divisas. E ele coloca que a divisa entre as duas capitanias seriam do Rio das Canoas, afluente do Rio Pelotas, dali para baixo, Rio Uruguai. Então, o Rio Uruguai nasce da junção desses dois rios, na divisa entre Campos Novos, Santa Catarina e Barracão, no Rio Grande do Sul. Aqui, eu não estou dizendo que a família Urbano de Moraes seja a primeira. Não, foi um grupo de famílias que vieram para cá. Então, e essas famílias se deslocaram para cá pelo caminho das tropas e trouxeram os seus teres e haveres por esses caminhos. Ali, eu coloquei um cavalo velho, em 1875, custava R$8.000.
Um cavalo novo e manso, 12 mil réis. Uma besta, porque fazem referência, besta e mula é a mesma, né, o mesmo animal, por 20 mil réis. E um facão, que na época aparecia facão, foice, prato, talher, pala, espingarda, em inventários, custava 1.000 réis. Isso no ano de 1875. Esse inventário que traz esses detalhes ali é da família Machado e Pinheiro. Então, a Fazenda Bom Retiro é uma das citadas mais antigas. Essa é uma foto que é do final do século XIX. E aqui está a Dona Ambrosina. A Dona Ambrosina foi curada pelo Zé Maria, o monge do Contestado, aqui em Campos Novos. Aqui, hoje vou apresentar para vocês a história do José. O José, ele foi vendido através da escritura pública. O José era uma pessoa escravizada. E colocando o José, eu quero colocar para vocês que já no estabelecimento das primeiras fazendas invernadas, vieram as pessoas escravizadas, a maioria nascidas no Brasil, teve algumas pessoas escravizadas que vieram para cá, que vieram das Minas. E eram descendentes das nações africanas, e o José foi vendido no dia 12 de abril de 1876, e na escritura consta, ele foi vendido por R$ 1.400, ele era preto, tinha 18 anos e era domador. Então, domador é uma das profissões ligadas ao tropeirismo. Quem vendeu o José? A dona Ana Maria de Matos, e vendeu para o senhor João Antunes de Souza. A dona Ana Maria de Matos, usando a fonte da Susana Perim, no livro que ela escreve sobre a história de Barracão, teria sido a primeira arrematadora do Passo do Pontão por 250 mil réis. Mas ela também foi, até o momento da minha pesquisa, aqui nos campos que pertenciam a Lages, a única mulher que conseguiu um título de posse de terra. No tempo do Império, né? A dona Ana Maria, ela consegue, no local que hoje pertence à Encruzilhada. Era na antiga fazenda do Umbu. Então, sobre o Passo do Pontão, voltei. Então, ela teria sido a primeira arrematadora. E aqui, naquele tempo, tomando as palavras do Simão Lopes Neto, na obra Lendas do Sul, naquele tempo ainda os campos eram abertos. E os campos começaram a ser fechados, divididos aqui, e as invernadas, através das taipas e das valas. Aqui em Campos Novos construíam valas. Então, eu conversando com uma pessoa que já é falecida, o senhor Inocêncio Antunes, que morava perto do Ibiquim, um dia ele contou assim: professora, meu avô, ele era muito rico. A Fazenda Triunfo chegava perto de Campos Novos, de um lado chegava até o rio São João, do outro lado ao rio Aguapé e até, nos fundos, o rio Ibiquim. E meu avô, ele, na linguagem dele, meu avô tinha escravo e tinha negas cativas. E foram essas negas cativas que construíram uma taipa, aquela taipa que divide a Fazenda Triunfo e Ibiquim hoje com a firma, com as terras da firma. E essa aqui é a foto. Essa senhora era a Marcofa, a avó do seu Inocêncio, e filha do João Antunes de Souza, que foi quem legitimou a Fazenda Triunfo. Depois eu localizei o inventário e tal. Aí, na sequência, eu localizei a relação dos escravos do João Antunes de Souza, em Lages.
Essa relação é de 1872, quando ele apresentou que tinha escravos e que tinha tomado posse aqui da Fazenda Triunfo. E aqui, daí opa, deixa eu voltar. Aí, o que eu vou verificar? Que a Rosa tinha 45 anos, era solteira, era cozinheira, que naquela época as mulheres todas, na condição de escravizadas, a profissão era cozinheira. Mas nós sabíamos que nas fazendas elas faziam de tudo, né? Aqui nós vamos ter, daí tem os outros nomes, a Mariana, que tinha 20 e poucos anos, o Bento, o Adão, e daí nós vamos ter a Fortunata, que tinha 45 anos. E outro detalhe nessas relações de escravos é que elas eram solteiras e aparece somente o nome da mãe, e a profissão aqui, ó. A profissão para os homens sempre é domador ou roceiro. E outro detalhe, a Rosa, o João Antunes de Souza, ele recebeu como dote. Então, quando eu acho essa relação, eu vou confirmar a história da taipa. Opa! Essa taipa, ela fica próxima ao Passo do Aguapé. É uma taipa que eu acho que, eu não sei calcular, mas passa longe de 1.000 metros de taipa, e a história que o seu João Antunes colocou, que realmente as chefes da construção, digamos, as arquitetas dessa taipa, eram as mulheres escravizadas. Outro detalhe que ele comentou, daí eu perguntei, mas e como que transportavam as pedras? Ele me falou, em zorras. Daí eu perguntei, mas o que é zorra? Daí ele colocou, é um couro, e a gente coloca de cada lado uma madeira. E daí elas colocavam dentro, no couro, e arrastavam. Foram assim que elas fizeram a taipa. Então, ali, próximo a essa taipa, tem o Passo do Aguapé, que fica num despraiado, e que pertence à Fazenda Triunfo e Biquim. Nesse Passo do Aguapé, passavam pessoas que vinham do Rio Grande do Sul, pelo Passo do Pontão, passavam na Fazenda São Simão, passavam na Fazenda Triunfo, passavam na Fazenda São João, e iam para Curitibanos, passavam o Passo do Marombas, Curitibanos e Sorocaba. Era o que eu chamo de um caminho secundário, ramificações de caminhos. Aqui, quem me emprestou essa foto foi o seu Paulo Alves dos Santos. Ele foi tropeiro, e o que é interessante aqui, nós vemos o que o seu Homero utilizava, né, seu Homero? As panelas de ferro, a chocolateira, né? Tem dois, né? Mas a chocolateira, né? Que eles faziam o café. Ou chocolateira, né? Então, aqui está aonde eles faziam o café tropeiro. Eu coloquei esse nome aqui em 1874, que foi quando eu localizei nos documentos do Isaías Pinheiro da Silva, que no inventário dele apareceu uma chocolateira. E valia R$1.000. E um boi de 2 anos valia R$6.000, de acordo com o inventário dele. Aqui, então, o legado dos tropeiros e das tropeadas, né? O que eu considero o legado que ficou do tempo do tropeirismo aqui, o Passo do Pontão, até esse mapa aqui, é do Rossano e da professora Silvia, Tropeirismo, Pouso de Cruz Alta e os Caminhos da Integração Nacional. É um livro muito fácil de ler e muito informativo. E aqui nós temos o quê? O Passo do Pontão, e ele coloca também a Vereda das Missões. A Vereda das Missões, que era o caminho
que o Atanagildo Pinto Martins, em 1816, saiu de Atalaia, que hoje é Guarapuava, passou pelos Campos de Palmas e cruzou o que era o território que veio a ser Campos Novos, passou no Passo do Pontão e foi para o Rio Grande. Nesse momento, o Passo do Pontão deixa de ser, vai ser noticiado para as autoridades. Porque até então, o Passo do Pontão, ele era um local em que os tropeiros não recolhiam impostos para o governo. Então, foi uma alternativa que os tropeiros acharam para não passar no Passo Santa Vitória, lá que fica entre Bom Jesus e Lages, no Rio Pelotas, passavam por aqui, contrabandeavam as mulas, o gado, tinha mulas que vinham da Argentina, do Uruguai, e a partir desse momento, daí ele vai se tornar oficializado. E também, daí, em 1848, vai surgir um barracão, aonde vai ser feito um registro, e dá origem à cidade de Barracão, no Rio Grande do Sul, e começam a cobrar ali o gado, os bovinos que passavam, começam a recolher impostos para o governo. E esse contrato aqui, que traz como Passo do Pelotas, na verdade é o Passo do Pontão. Aqui, em 1928, o superintendente municipal, Francisco Alves Fagundes, ele faz um contrato com o Manuel Leôncio, e o Manuel Leôncio tinha que pagar R$100 mil anuais para a prefeitura arrematando o Passo do Pelotas. Aqui, ele teria que dar passagem para as pessoas, atender de cedo à noite, ele teria que cuidar do porto, colocar uma balsa, e cada cargueiro ou animal encilhado pagava R$300 mil. Por animal solto, R$200 mil. Por porcos e ovelhas, R$300 mil. Por gado bovino, vacum, cavalar e muar, R$100 mil. Por terneiros e terneiras novas, R$100 mil. Por pessoa a pé, R$100 mil. Rebate de tropa e não refugando, R$10 mil. Refugando conforme ajuste com o tropeiro, daí era conforme o ajuste com o tropeiro. E o reboque de um animal em canoa, quando o rio estava baixo, 500. Então, daí que surge o nome de Passo do Leôncio. Porque quem era o arrematante era o Manuel Leôncio. Então, por isso que o Passo do Pontão também é conhecido como Passo do Nieco Leôncio. Outro legado do tempo dos tropeiros é o que hoje nós chamamos de Casa da Cultura, que foi construída no início do século XX. Era a Superintendência Municipal, a Prefeitura, o Fórum e a Câmara de Vereadores. A areia com a qual foi construído esse edifício centenário foi trazida em bruacas no lombo de Muares. E entre os tropeiros contratados estava o Lucidoro Alves da Silva. Ele tinha várias mulas que ele arrendava e puxava essa areia onde era extraída no Rio Canoas, também no Rio da Corredeira. E eu encontrei em documentos que realmente a Prefeitura Municipal, na época a Superintendência, contratava tropeiros para trazer mercadorias. E, coincidentemente, o neto do Lucidório, quando começou a ser construída a usina hidrelétrica Campos Novos, foi um dos primeiros caminhoneiros que trouxe areia e brita para a construção onde é a barragem, o Luiz Alves da Silva. Outro detalhe sobre esse edifício centenário que nós temos que colocar,
que ali é tombado a nível municipal, mas é um edifício que diz respeito a todos os municípios que foram emancipados de Campos Novos, do Vale do Rio do Peixe. Porque os impostos que eram recolhidos vinham de todos os ex-municípios de Campos Novos. Aqui, na Invernada dos Negros, esse é o cemitério lá da Invernada dos Negros, aqui é uma cópia da posse da antiga Fazenda São João, que foi legitimada pelo Mateus José de Souza e Oliveira, e ele determinou que a terça parte de suas terras seriam para os seus escravos. É dali que vem a Invernada dos Negros. E essa terra foi no século XX, ela foi dividida, teve o processo de divisão, conseguiram a escritura. E, então, aí, o advogado que fez todo o processo da divisão, que foi de 1928 a 1940, quando saiu a lei do uso capião e finalmente ele foi conseguido sair as escrituras para os descendentes das pessoas escravizadas do Major Mateus. E aí, o quinhão de número 33 ficou para o doutor Henrique Rupp pelas causas, pelos honorários. E ele vai vender para a firma Renner de Porto Alegre. A firma Renner compra e daí divide em 3 fazendas. Fazenda Cambará, Fazenda Postinho e Fazenda da Casa Nova. Na Fazenda da Casa Nova, que hoje nós temos só ruínas, lá aconteceu um fato ligado ao tropeirismo. Tinha um senhor lá que era o capataz, outra profissão ligada à época do tropeirismo. Esse senhor também era tropeiro, era o Onofre Alves de Almeida, conhecido como Seu Totó. Até ele foi quem levou a mudança do Modesto Pereira de Vargas e o Guilherme Pereira de Vargas, a mudança quer dizer o gado e os muares, quando eles se mudaram para Guarapuava. E um dia ele estava laçando, e ele laçou uma res, e a mula dele, quando chinchou, a mula afundou as patas no chão para segurar, né? Depois que laça, né? E, nesse momento, a água jorrou. E é esse olho d'água que existe lá. Então, outro legado do tempo dos tropeiros é o caminho do cipó na Fazenda Bom Retiro. Esse caminho, tinha pessoas que vinham de Palmas e passavam por esse caminho. Aqui tem um olho d'água, uma fonte de água, e a igrejinha de São João Maria que fica nesse caminho. Opa. Lá, na Fazenda Bom Retiro, nós vamos ter o passo, aonde as tropas passavam, vindas do Rio Grande do Sul, o passo do Lajeado dos Almeidas. Outro legado do tempo do tropeirismo, que fica na divisa entre Zortéia e Campos Novos. E falando em Zortéia, nós não podemos esquecer da localidade do Pozo Alto, que é ligado também a esse tempo, e a Água Santa do profeta São João Maria. E próximo à Água Santa tem a Ponte do Agudo. Nessa volta aqui, que é isso aqui, era o local de pernoite de comitivas. E tinha pessoas que conhecia como o pernoite ou pouso do Elísio. Que eu conheço na região, o Elísio era tropeiro. O Elísio tem uma neta dele, vai dizer o nome. O bisavô, fala o nome do teu avô tropeiro. Tá, e esse ali, o teu bisavô.
Isto. Então, o Francisco Elísio da Silva, ele é o único tropeiro que é homenageado com ponte aqui em Campos Novos. Essa ponte foi colocado o nome do Elísio. E, segundo os depoimentos das pessoas, era um local que ele também, as pessoas, ele dava pernoite para os tropeiros e para os viandantes que passavam. Seu Dirceu. Sim, sim. Oi. Tá bom, vamos ligeiro. Então, ali está a dona Maria Madalena Gomes de Almeida, ela era vacariana, tá? E o seu Elísio Francisco e os descendentes. Matou a saudade do avô? Do bisavô? Então, tá bom. A ponte, Campos Novos, hoje é ligado ao Rio Grande do Sul, através da ponte da integração, da BR-470, uma ponte que passa quase despercebida, devido ao reservatório das águas da hidrelétrica Machadinho. Aqui nós temos Passo do Pelotas, Passo do Leôncio, do Neco Leôncio, Passo do Pontão, a serva da dona Eva de Melo. Aqui nós temos uma outra figura, é esse aqui, né, dona Eva? Ah, tá. Qual que é o seu pai mesmo? Ah, tá. O seu Chicuta Ramos. E aqui ele se fotografou, já na subida do Peral, da entrada do Pelotas. E aqui, nós vemos aqui, ó, a sinalização do Passo do Pontão. O Passo do Pontão e uma pessoa muito desconhecida aqui, nossa, que foi homenageada esse ano, merecidamente. O tropeiro que trazia bovinos lá da fazenda do Getúlio Vargas, do saudoso Getúlio Vargas, não é, seu Mero? E daí ajuntava o restante das tropas lá no Cruz Alta, 600, 700 cabeças de bois, isso? Isto. Aqui, a estação de Rio Capinzal, aonde o gado que o seu Homero trazia, ficava na fazenda do Babá Ferreira, né, do Sebastião Ferreira, dava uma engordada ali, e daí era embarcado no trem, na estação de Rio Capinzal. Só colocando um detalhe aqui, sobre a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, 182 quilômetros ficava em território camponovense. Os bovinos, então, as tropas, passaram por esse caminho, que foi chamado de Vereda das Missões, patrões, peões, soldados e revolucionários, homens e mulheres, com seus diversos saberes e fazeres, com seus sofrimentos e seus sonhos, suas crenças e esperanças. Também passaram o profeta São João Maria de Agostinho, São João Maria de Jesus, e vindo lá de Palmas, o Zé Maria, o monge do Contestado, o Miguel Lucena Boaventura, que curou a dona Ambrosina aqui na fazenda Morro Retiro. Então, as tropas de bovinos, de muares, até essa aqui, o senhor Paulo Alves dos Santos, que me emprestou essa foto, e segundo ele me contou, foi a última tropa de mulas que saiu aqui de Campos Novos, da Fazenda Sucuri. A Fazenda Sucuri tem a ver com uma corrida de cavalos, em que a égua Sucuri venceu o cavalo Maravilha, do Vitor Tibes, e daí o Nabor Mesquita ganhou essa fazenda. É isso? Do Juvelino Alves. Era do Nabor Mesquita, primeiramente, daí depois passou para o Juvelino Alves. Tá. Mula Pampa. Falando em Mula Pampa, que é muito difícil, vou novamente falar.
de uma pessoa que é o único criador de mulas aqui. O seu Fernando Roberto Valmórbida. É isso? Tem alguma coisa para falar? Então fala. Alô, alô. Mais uma vez eu quero parabenizar a professora aí por organizar esse evento. Não, quem organizou foi o Giovanni e a Fundação Cultural. Eu só, assim, pesquiso. Então, para evitar de não dizer nomes, a comissão organizadora. Sim. Nós estávamos aí de manhã, o prefeito, onde é que está o prefeito aí? Já foi? O prefeito também veio prestigiar. O senador Dirceu tem uma história muito boa de uma mula pampa, que foi o primeiro negócio que ele fez. Depois, se ele quiser contar, é uma boa. Isso, depois o senhor conta. E a mula sempre foi a base dos negócios de Campos Novos. Nós temos aí no estado de São Paulo, a negociação no interior lá, de mulas, é muito intensa e muito grande. Inclusive, tem mula lá em altos valores. Sim. Eu quero dizer que a mula sempre serviu para incentivar o progresso e sempre para o comércio também. Então, os tropeiros, os fazendeiros, devem muito a esses animais, que uns chamam de besta, mas de besta não tem nada, ela é muito inteligente, muito sabida e conhece o dono dela. Uhum. Obrigado. Não, por isso. Então, o São João Maria, o profeta, teria dito nas profecias que haveria um tempo que ia existir muito rasto e pouco casco. E esse tempo, a sabedoria popular diz que atualmente, em que na época do plantio e da colheita ficam muitos rastros de tratores, coletadeiras, e pouco rasto de gado e mais reduzidos ainda de bovinos e de muares. Nessa fotografia aqui, nós vemos o tropeiro Itagiba Almeida, o falecido Hélio, o Henrique Almeida, e essa é uma das primeiras lavouras mecanizadas da década de 60, aqui em Campos Novos. Então, em referência que hoje esses campos, que outrora eram desenvolvida a pecuária extensiva, atualmente as grandes lavouras. Pela vila de São João de Campos Novos passavam muladas, boiadas, tropas arreadas. E também, de acordo com a história oral, teve umas pessoas que falaram, olha, isso lá na década de 1990, quando eu comecei a pesquisar. Professora, o meu avô, o meu pai comentava que aqui em Campos Novos, na frente da igreja matriz, só tinha um carreiro de tropa. E tinha só uma capela. E tinha um cemitério ao lado. E naquela época, pessoas que tinham 80, 90 anos colocavam. E era um carreiro, era uma estrada boiadeira. Só tinha aquele carreiro. E daí surgiu a capela e do lado tinha o cemitério. Aí, quando eu consegui essa foto e observei aqui, ó, aqui estava o cemitério, que hoje essa igreja aqui não é a primeira igreja matriz, já é a segunda, que é do início do século XX, e aqui é onde é mais ou menos ali a casa paroquial, realmente era o cemitério. Então, as tropas cargueiras, que eram que traziam as mercadorias, e aqui em Campos Novos, aqui eu quero fazer uma referência ao seguinte, um dia eu estava conversando com o vereador Tita, aí ele disse assim, professor Enedi, pesquise e ache, aqui em Campos Novos com certeza existia uma rua das tropas. Eu tenho certeza, eu acho que tem, e se a senhora procurar, a senhora vai achar uma rua das tropas. Como Sorocaba, eu acredito que tinha, porque aqui era carreira de tropa. Aí, eu fui pesquisando e um belo dia eu encontrei esse documento. Câmara Municipal de Campos Novos, 1887, 88, naquele tempo era nas câmaras de vereadores que se recolhiam os impostos, encontrei o imposto da dona Coleta Lima Franco. Pagou R$6.000.
Aí eu encontrei um imposto da província, taxa provincial, em que a dona Coleta, ela vai trazer, aqui está o nome dela, ela vai trazer 4 cargueiros que conduziu para a sua casa de negócio nesta praça, da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Está aí, uma mulher tropeira. 2 atividades essencialmente masculinas. Comerciante, ela era dona da casa de negócio, e conduzia tropa cargueira. Aqui, lá, esse documento mostra senhor Francisco Brás, daí aqui coloca que ele vendeu para a dona Coleta Lima Franco, a casa Chaves e Filhos, daí tem toda a relação do que ela comprou, e ela comprou em Porto Alegre, as compras, que ela trouxe aqui para a sua casa de negócio. No século XIX, então, entre as casas de negócio existia a casa da dona Coleta Lima Franco aqui, em Campos Novos. Aqui, a dona Coleta Lima Franco era casada com um senhor, Domingos Cordeiro Matoso. Ele faleceu em 1874, daí eu localizei esse inventário. E ali eu localizei o que ela tinha herdado. E o que ela herdou foi, além de casa na Fazenda Boa Vista, ela herdou uma casa aqui em Campos Novos. E aonde ela herdou a casa? Ela herdou a casa na rua. Ela herdou uma casa situada na freguesia da Rua das Tropas. 1774, Campos Novos já era um distrito e uma freguesia. Campos Novos se tornou uma freguesia em 1854. Então, eu localizei que existiu aqui uma Rua das Tropas, né? Aí, eu fui pesquisando e em cartório eu consegui localizar aqui que ela vendeu em 1874 para o coronel Henrique Ruppe uma casa na Vila, por R$300 mil. Aí, outro negócio dela, que ela vendeu outra casa, em 1889, ela vendeu outra casa para o Salvador Butini, casa na Vila. Então, daí foi fácil de eu localizar onde que era a Rua das Tropas, aqui em Campos Novos. Aqui é a Praça Lauro Miller, e aqui era a casa do Henrique Ruppe Júnior. Do coronel Henrique Ruppe, pai do Henrique Ruppe Júnior, que é a Rua Farrapo, né? E aqui, nessa outra foto, aqui é o Hotel Beber, e aqui é onde é o Boticário, era a casa do Butini, que esse Salvador Butini era bisavô do Adão Butini. Então, a Rua das Tropas é a Rua Coronel Farrapo. Que, para os visitantes, é essa aqui, ó. Outro momento, outra foto. Então, eu trouxe essa foto, aqui está o Paulo Blasi, ele foi tropeiro, para representar todos os italianos que chegaram no final do século XIX, e nós sabemos que existem muitos descendentes de italianos e ítalos brasileiros que descendem dos tropeiros. Aqui, nós temos a família Tibes, representando as etnias de origem alemã. O primeiro Tibes que chegou aqui em Campos Novos foi o Leonardo Tibes, que legitimou a fazenda Sarandi, no século XIX. Aqui era da família Reiser. Aqui, né, seu Dirceu, o pai do seu Dirceu, seu Salomão comprou, e hoje é do seu Dirceu e da dona Terezinha. Então, outro detalhe, dá a impressão que aqui parece que tem barba de bode, né?
no campo antigamente? E diz que, isso contado dos antigos tropeiros, diz que quem trouxe foi os cascos dos cavalos e dos bovinos lá do Rio Grande do Sul. Então, outro detalhe, no século XIX eu já localizei ovelhas em inventários e porcos. Tinha as tropas de porcos que eram levados para perdizes, para a estação do Herval, para as casas de banho e frigorífico. Aqui, nós temos... Opa, deixa eu voltar aqui. Entre os tropeiros de porcos tinha o Chico Cândido. Quem que era o Chico Cândido? Era o Francisco Ferraz, que morava perto do Passo Seregate. E ele trazia porcos até da Anita Garibaldi, da Bedão Batista, e levava para Perdizes, que é videira. Aí, e saía também porcos do Ibiquim, da Invernada dos Negros, da Vargem. E esses porcos eram porcos engordados no pinhão, chamavam de porcos safristas. E também nós temos um senhor chamado o seu Abel Colli, que tem 90 anos, que na próxima edição eu prometo que trago para vocês, ele era tropeiro de porcos. Aqui, só para saberem mais ou menos o valor, no inventário da família Santos, que também descende de tropeiros, eu achei que 1890, uma porca criadeira, valia 12 mil reais. Daí, os capados, 12 mil reais, e uma chaleira, 2 mil reais. Uma vaca com cria, 25 mil reais. E uma égua, 15 mil reais. A última tropa que cruzou Campos Novos foi uma homenagem, que o seu Sebastião de Domênico, não sei, era para ele estar aqui, eu acho que... Ele passou em Campos Novos para homenagear os ancestrais. Foi uma coisa muito bonita. Teve gente que correu no fórum, porque achou que era um absurdo, que não podia, né? Mas daí o promotor disse, não, essa cidade é de origem tropeira, né? Foi em 2013 a última tropa. Aqui eu coloquei a família Carvalho, sabe por quê? Porque em 1884, o Francisco Alves Carvalho, ele foi nomeado pelo imperador juiz em Campos Novos. E ele vai falecer em 1887. E quando ele faleceu, ele tinha 80 mulas criadas, 30 mulas de 2 anos, 21 mulas de 1 ano, 24 mulas de carga boas, 6 mulas velhas, 15 potros de 2 anos, 6 cavalos bons e mansos, 11 cavalos inferiores, 8 cavalos velhos, 180 éguas chucras, 18 éguas com crias de mula, 22 éguas com cria de potros, 6 potros de 1 ano, 3 bunrichor, que o seu... Me conta o que é depois, que tá. Daí, ele tinha também 4 burras e um burrico velho. Ah, tá. Joia. Então, eu coloquei esse aqui para destacar os criadores de mula que antigamente existiam. Outro detalhe, o coronel Francisco Alves Carvalho, que é da onde descende a família Carvalho, ele era da Guarda Nacional. Porque no inventário dele tem uma espada, tem botões de abotoadura da Guarda Nacional, e nas próximas edições do projeto das origens do pertencimento e no livro que vai sair, História de Campos Novos, a gente vai colocar todos esses detalhes. Deixa eu ver uma coisa. Então, a nossa intenção é despertar o sentimento de pertencimento e valorização das raízes históricas, bem como a importância do tropeirismo para o desenvolvimento social, econômico e cultural de Campos Novos e da região da Amplasc. E aqui, eu quero apresentar para vocês a filha do senhor Chicuta Ramos e o casal. É a dona Eva, e aqui essa palmeira, é um butiá, né? Foi a mãe dela que plantou.
E hoje o proprietário cultiva, está lá, né? Não derrubou. Gratidão, dona Eva, pelo apoio. Outro detalhe, com a imagem da dona Eva, eu quero homenagear a dona Eva, junto com a Sandra Quioca, a saudosa Sandra, que era Almeida, foi uma das fundadoras da Legião, a senhora é da Legião também, mas da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E lembrarmos que outubro era outubro rosa, agora estamos no novembro azul, né? Os homens aí, se cuidem, né? Deixa eu ver uma coisa. Tem que acabar, né? Tem que acabar. Então, olha aqui que beleza, ó. Né, Giovanni? Você que gosta? A lida, aqui era do tempo que davam sal com cinza, a goela abaixo, né? É isso? Das derrubadas. Aqui o coronel Henrique Rupp e seus peões. Então, assim como tinha o período específico para fazer a tosquia, para fazer determinados serviços, tinha a época da derrubada, que era justamente isso, para sarar os animais, também para marcar, mas tinha uma época específica que eles faziam isso, porque nem toda fazenda tinha peão suficiente, e aí haviam os peões que trabalhavam terceirizados, vamos dizer assim, de uma fazenda para outra, e faziam essas derrubadas também, que a gente confunde, que a gente fala derrubada, acho que é derrubada de árvore. Não, era chamada assim, as derrubadas. Você pialava para tombar o gado e para fazer o que tinha que ser feito. Então, eu agradeço a paciência, e se tiver alguma pergunta, alguma colocação, estamos aí.